Bem, pessoal, aqui nós temos uma questão envolvendo gráfico também, tá certo? E vamos ler a questão aqui e ver o que ele vai pedir da gente, tá? Ele fala o seguinte: o gráfico apresenta a quantidade de gols marcados pelos artilheiros das Copas do Mundo desde a Copa de 1930 até a Copa de 2006. Fala em Copa, a gente lembra da Brasil e Alemanha. É, decepção. Mas, enfim, vamos lá. Aí aqui a gente tem um gráficozinho, tá certo? Da quantidade de gols marcados aí pelos artilheiros. Beleza? E aqui no eixo Y, a gente tem a quantidade, né, de gols marcados, e no eixo X aqui a gente tem o ano, né, o período aí para essas Copas, tá certo? Ele pede na questão seguinte: ó, a partir dos dados apresentados, qual a mediana? Tá pedindo aqui também novamente, ó, mediana. A mediana é bem comum, né, João, cair no Enem. Mas cai bastante. Né? Final do ano vocês vão ver lá questões de mediana. É, Podem ter certeza. na nossa pesquisa das questões, a grande parte das questões que a gente encontrava era de mediana, né? Todo ano normalmente tem uma. Então vamos lá, das quantidades de gols marcados pelos artilheiros da Copa do Mundo. Ele quer saber, pessoal, a mediana desses dados aqui que estão sendo apresentados para a gente, tá certo? A mediana dos gols marcados, tá ok? Então vamos ampliar o gráficozinho aqui para a gente poder visualizar melhor aqui, tá certo? Ele diz, pessoal, que é de 1930, né? Nessa situação aqui, até, até 2010, certo? O que a gente vai fazer aqui? Vamos fazer o seguinte, ó. Se vocês notarem, né? Eu vou me preocupar nessa situação apenas com as quantidades de gols marcados pelos artilheiros. Ó. Cada pontinho desses aqui, ó, tá representando uma quantidade de gols marcados, tá certo? Por um artilheiro aí, beleza? Então, vamos tentar organizar esses dados aqui em ordem crescente, né? Porque quando nós calculamos mediana, o primeiro passo é organizar os dados em ordem crescente ou então decrescente também, tá certo? Então, se você notar aqui embaixo, né? Esse pontinho aqui está representando, né, que houveram uma quantidade de 4 gols, certo? Então, esse é o nosso primeiro dado da questão. Tivemos 4 gols aqui marcados, tá certo? Esse é o nosso menor valor. Esse outro pontozinho bem aqui, pessoal, ele está nos indicando, ó, ele é a metade aqui, ó, do 6 para o 4. Ó. Aqui é o 5, tá certo? Esse pontozinho aqui está representando o 5 para a gente, beleza? Então, eu tenho um 5 aqui, e se você notar, eu tenho outro 5 aqui, ó. Então, o 5 aparecendo duas vezes aí nesse período, tá certo? Quantidade de gols marcados. Se a gente subir um pouco, nós podemos notar que esses pontinhos aqui, ó, estão representando o 6, tá certo? Se eles estão representando o 6, quantos pontinhos apareceram? Apareceram 6 pontinhos. Então, eu vou colocar o 6 vezes. Ó. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Beleza? Dando continuidade aqui, nós vamos para o seguinte, ó. Esses dois carinhas aqui, ó. Eles estão representando quem? Estão representando quem está entre 8 e 6. Quem está entre 8 e 6 é 7. Então, eu tenho 7 aparecendo aqui duas vezes. Tá certo? Beleza? 7 está aparecendo duas vezes. A gente sobe um pouco, né? Nós temos aqui o 8 aparecendo duas vezes, ó. Tenho dois pontinhos aqui em relação ao 8. Então, eu tenho o 8 aparecendo duas vezes. Eu tenho, ó, vocês já entenderam aí que aqui esses dois pontinhos representam 9, né? Então, eu vou ter o 9 aparecendo aqui nessa situação duas vezes. O 10, ó, está aparecendo para a gente apenas uma vez. O está aparecendo uma vez também, tá certo? E o 12 não aparece, né? Ninguém marcou 12 gols aí. E aqui por último a gente tem o 13. Né? Vocês notarem, bem aqui em cima é como se fosse o nosso 13. Ele quer saber, pessoal, a mediana desses dados aqui. Tá certo? Quem seria a mediana desses dados? A dica que o Joab deu é o seguinte, ó, nós vamos eliminando os extremos. Ó. Esse 4 eu vou eliminar com 13. O 5 eu vou eliminar com 11.
O 5 eu vou eliminar com 10. O 6 eu vou eliminar com esse 9. Esse outro 6 eu vou eliminar com 9. 6 continua aqui com 8. 6 continua com 8. E esse 6 continua aqui com 7. O que foi que sobrou pra gente aqui, né? Sobrou aqui, ó, dois numerozinhos. Então, a nossa mediana, pessoal, nessa situação, é a média aritmética desses dois números, que no caso ficaria 6 mais 7 dividido por 2, tá certo? E aqui a gente fica com 13 sobre 2, ficamos com 6,5. Na divisão entre os 6 e os 7, qual é o número que fica bem no meio, né? 6,5. 6,5. Beleza? Então, ó, aqui nós temos para essa resposta o item B, tá certo? Tranquilo? Alguma pergunta, gente? Não, tudo ok, né? Então, pessoal, no cálculo de mediana, a dica inicialmente é isso, né? Você verificar se os números estão em ordem crescente ou decrescente. Se eles não estiverem, você vai ter que colocar em ordem crescente ou decrescente, né? Normalmente a gente coloca em ordem crescente, né, Jota? E depois disso você verifica, é uma quantidade ímpar de números? Se for uma quantidade ímpar, você pega o termo central, tá certo? Se for uma quantidade par, você pega os dois termos centrais e divide por 2, né? Fazendo a soma. Tranquilo? Podemos passar, né? Vamos lá. Beleza. Ó, essa outra questão aqui é bem interessante. Eu estava lendo ela, eu disse que seria uma forma injusta de avaliar uma pessoa. Questão do Enem, vamos lá. Os candidatos. Essa aqui ficou para mim mesmo, foi? Então, KLMN e P estão disputando uma única vaga de emprego em uma empresa e fizeram provas de português, matemática, direito e informática. A tabela apresenta as notas obtidas pelos 5 candidatos, né? Aqui a gente tem o candidato K, L, M, N e P, tá certo? Aí olha o que o edital de seleção fala. O edital de seleção, o candidato aprovado será aquele qual a mediana das notas, a mediana das notas obtidas por ele nas 4 disciplinas for maior. Então vamos lá, o candidato aprovado é aquele que tiver maior valor para a mediana das notas apresentadas, certo? O candidato aprovado é aquele que tiver o maior valor da mediana, beleza? Então, ó, vamos começar aqui por K. Candidato K. Quem seria, pessoal, a mediana, né, das notas do candidato K? Se vocês notarem aqui, ó, o candidato K, as notas dele, ó, já estão organizadas em ordem crescente, certo? As notas do candidato K. Ah, tá certo. As notas do candidato K, pessoal, já estão em ordem crescente, ó. Então aqui eu tenho uma quantidade par, a minha mediana aqui, ó. Nesse caso é 33 mais 33 sobre 2, que vai dar 33, né? Beleza? Então essa é a mediana do candidato K. Vamos para o candidato L, ó. O candidato L, pessoal, se vocês notarem, ó, ele não está em ordem crescente, ó. 32, 39, 33 e 34. A primeira coisa que você tem que fazer é colocar em ordem crescente, ó. 32 vem primeiro, depois do 32 nós temos o 33, depois nós temos o 34 e por fim nós temos aqui o 39. Tá certo? Para mediana você faz a mesma coisa, ó. Pega os dois carinhas do meio, né? Vamos verificar se está tudo ok. Isso, pega os dois carinhas do meio. Você soma 33 mais 34, divide por 2. 33 mais 34 dá, no caso, 67, né, irmão? Dividido para 2 vai dar 33,5, né? Aqui vamos ficar com 33. É o que está no meio, né? O que está entre 33 e 34, aquela dica lá. Então, essa é a mediana do candidato L.